Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua mente, com todo o teu coração e com toda a tua força, e amarás o teu próximo como a si mesmo. E assim nós cumprimos toda a lei de Deus, toda a vontade de Deus. Queridos, eu gosto sempre de iniciar os vídeos falando sobre isso, porque nós vivemos realmente nos últimos dias, que antecedem a volta do nosso amado Jesus, e o quanto é importante termos a clareza daquilo que vai assolar os habitantes da terra nos últimos dias, que será a frieza do amor ao Pai, ao seu Filho e ao próximo. Então, clame e busque, deseje com intensidade, com toda a força do seu coração, ter o fruto do Espírito, que é o amor. Estamos aqui agora para fazer o vídeo de número 6 dessa série Arrebatamento. Eu tenho buscado fazer os vídeos entre 10 e 11 minutos para ficar fácil para você ouvir de novo, para que você possa pegar a Bíblia e ler. Vídeos curtos, porque aí você consegue se localizar aonde é que parou e que você gostaria de ouvir de novo. E uma coisa que eu falo com você e com todos os irmãos em Cristo que eu conheço: confira tudo, confira, vá, pega a palavra de Deus, confira, debruce, ore, leia sobre aquilo, peça ao Espírito Santo para abrir para você. O meu desejo com esses vídeos é equipar, aperfeiçoar os santos, mas causar também uma coisa: despertamento para ler a palavra de Deus. Fazer você debruçar sobre a Bíblia, ir lá, conferir, orar. Então, assim, dependa 100% do Espírito Santo. O que eu estou falando aqui, eu não tenho o desejo de convencer ninguém. Eu estou falando da palavra de Deus, que o Espírito Santo possa convencer você. A minha missão é proclamar. A minha missão é falar desse assunto que faz parte do Evangelho do Reino, que é a volta de Cristo. Mas cabe a você estudar a palavra, verificar, conferir. E eu gostaria então, nesse vídeo 6, ler Daniel 7:25. No vídeo 4 e no vídeo 5, nós trabalhamos Daniel 7. E agora eu gostaria de ler o versículo 25. Focar Daniel 7:25. Esse reino, o reino do anticristo, esse reino diferente falará contra o Supremo, oprimirá os seus santos e tentará alterar o calendário, as festas religiosas e as leis. Então os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, por 3 anos e meio, 42 meses ou 1.260 dias. Queridos, nós vemos Paulo falando com clareza do arrebatamento no soar da última trombeta. Nós vemos como que Cristo falou dos acontecimentos do tempo do fim. Nós vemos a igreja e Israel durante toda a grande tribulação. Então, hoje eu gostaria de ler para você nesse 6º vídeo, quando é que na história começou a ser pregado o arrebatamento pré-tribulacionista, o arrebatamento antes da grande tribulação. Eu aprendi assim na escola de teologia que eu fiz e ensinei isso durante anos. Até que em 2011 eu conheci um irmão da Colômbia chamado Gino Gianfrancesco. Esse irmão muito querido esteve aqui em Macaé, nos ensinando a palavra de Deus, e trabalhou Daniel e trabalhou esses textos. Na época isso me despertou, porque em toda a minha vida eu sempre ouvi que a igreja era retirada, que o arrebatamento era secreto, que a igreja era retirada sem ninguém ver, os chamados deixados para trás eram aqueles que ficavam e a igreja subia. E não é assim que está nas escrituras, querido. Quem fica é a igreja. Nós só encontramos com o Senhor nos ares para descer com ele como um exército para reinar sobre a terra. Então, eu gostaria de ler para você agora um artigo escrito pelo irmão Brian Schwertley, não sei se assim se pronuncia, ele escreveu um livro chamado, esse livro dele aqui, chamado, um livreto, O Arrebatamento Pré-Tribulacional, esse livro em inglês. Esse irmão, eu não sei se é americano ou inglês, mas eu vou ler para vocês esse artigo que o irmão Felipe Sabino de Araújo Neto traduziu, tá ok? Eu estou aqui no site monergismo.com.
monergismo.com. Se você for no Google e digitar pré-tribulacionismo John Nelson Darby, você vai achar esse site aqui. Queridos, então em 2011 eu comecei a pensar, a meditar nisso, ler. Nós estamos em 2020, 9 anos depois. Ouvi outros irmãos, ouvi o Luiz, um irmão que morava no Japão e agora mora na região metropolitana de Curitiba, chamado, o canal dele chama Reino Eterno. E hoje, né, tem outros irmãos, né, tem o Vitor Vieira aqui do Espírito Santo, né, o canal Abase.org. Hoje nós temos também o Fábio Coelho falando sobre isso e tantos irmãos, né, que eu não conheço, que o Espírito Santo tem despertado dessa última década de 2010 para cá para restaurar a verdade sobre o arrebatamento. O arrebatamento é uma convocação de Cristo Rei e de nós, sacerdotes, para tomarmos posição para recebermos o reino. Então nós podemos reconhecer que o arrebatamento é uma convocação, né? Isso é lindo e poderoso demais. Eu vou ler o artigo aqui para vocês. A origem do ensino de um arrebatamento pré-tribulacional. Como eu falei, o nome do irmão é Brian Schwertley. Eu não sei se é assim que pronuncia. Vou começar o texto. Sempre que o cristão encontra uma doutrina que não foi ensinada por alguém de qualquer ramo da Igreja de Cristo durante os 18 séculos passados, ele deveria ter muita suspeita de tal ensino. Esse fato, em e por si mesmo, não prova que o novo ensino é falso, mas deveria definitivamente levantar suspeita, pois se algo é ensinado na Escritura, não é absurdo esperar que ao menos uns poucos teólogos e exegetas tenham descoberto isso antes. O ensino de um arrebatamento secreto pré-tribulacional é uma doutrina que nunca existiu antes de 1830. Não tem livros, não tem registros históricos, desde que quando Cristo foi assunto aos céus, de ninguém ensinar sobre o arrebatamento antes da grande tribulação. Presta atenção, não tem um livro, não registro nada na história, ok? E queridos, o arrebatamento não vai ser secreto. Quando o anjo soar a trombeta, os mortos ressuscitam. Buf! Irmãos, a terra inteira vai ser sacudida. As pessoas vão ver os mortos ressuscitados. Nós vamos nos unir juntamente com ele, nós somos arrebatados naquele momento, junto com os nossos irmãos. Ressuscita primeiro e nós juntos somos arrebatados com eles. Então, seguindo, o arrebatamento pré-tribulacional veio à existência mediante uma exegese cuidadosa da Escritura? Uma pergunta. Não. A primeira pessoa a ensinar a doutrina foi uma jovem chamada Margaret MacDonald. Queridos, tem livros falando sobre isso, explicando sobre isso, tá? Margaret não era teóloga nem expositora bíblica, mas uma profetisa da seita Invirginita, a Igreja Católica Apostólica. Isso aqui o irmão escreveu, tá, gente? Eu não gosto de ficar chamando nada de seita, porque as coisas são muito profundas e são muito sérias. Não é porque alguém teve uma falha no ensino que eu vou chamar ele, né, de pagão, de falso profeta. Às vezes a pessoa pode ter uma falha no ensino e ser uma pessoa autêntica. Então, como eu não conhecer essa irmã, eu prefiro não dar ênfase nisso, ok? O jornalista cristão Dave McPherson escreveu um livro sobre o assunto da origem do arrebatamento secreto. Ele escreve: temos visto que uma jovem escocesa chamada Margaret MacDonald teve uma revelação particular em Port Glasgow, na Escócia, no começo de 1830, de que um grupo seleto de cristãos seria capturado para encontrar com Cristo nos ares antes dos dias do anticristo. Isso não bate com 2 Tessalonicenses capítulo 2. Isso não bate com Daniel 7:25. Uma testemunha ocular, Robert Norton, MD, preservou o relato escrito à mão por ela da sua revelação de um arrebatamento pré-tribulacional em 2 de seus livros, e disse que foi a primeira vez que alguém dividiu a segunda vinda em 2 partes ou 2 estágios distintos. Nós aprendemos no segundo vídeo, né, que 1 Coríntios capítulo 15, 51 e 52 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, que a vinda de Cristo, que a ressurreição dos mortos e o arrebatamento é uma coisa só. A vinda de Cristo contempla esses acontecimentos, né? Então, aqui nunca houve na história antes o registro de separar
o arrebatamento da vinda do Senhor, como aconteceu com essa moça aqui, a Margaret MacDonald, tá? Seguindo, seus escritos, juntamente com muitas outras literaturas da Igreja Católica Apostólica, ficaram escondidos por muitas décadas do pensamento evangélico dominante e apenas recentemente reapareceram. As visões de Margaret eram bem conhecidas por aqueles que visitavam sua casa, entre eles John Nelson Darby, do movimento dos Irmãos. Houve um movimento, né, chamado Irmãos em Plymouth, na Inglaterra. Um dos irmãos que estavam lá era Charles Henry McIntosh, estava John Nelson Darby, entre outros. Esses irmãos, queridos, eles estudavam a palavra, eles cresceram muito no Senhor, mas a soberba cresceu também. Quem tiver a oportunidade de ler, leia o livro Os Irmãos, da editora DLC. Lá você vai ver o registro dessa história. Eu li esse livro no ano de 2012. Eu li esse livro todo, falando da história desses irmãos de Plymouth. Dentro de poucos meses, sua concepção profética distintiva foi refletida na edição de 1830 do The Morning Watch e na primeira Assembleia dos Irmãos em Plymouth, na Inglaterra. Então, eu vou fechar aqui, tá? Essa é a primeira parte desse texto, tá? Deu 11 minutos aqui o vídeo, para a gente não ficar com o vídeo comprido. Eu vou ler a segunda parte do texto no vídeo de número 7 sobre arrebatamento. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Shalom seja sobre você e sua casa.